Olá, minha gente, esta é a primeira aula de Matemática Financeira 3. Na verdade, esse curso que eu preparo para vocês, ele tem um certo nome. O nome dele é Matemática Financeira e Orçamentária. O e Orçamentária tem a ver porque geralmente eu faço parte de um curso técnico e esse curso técnico é dividido por semestre. E como, além de ser dividido por semestre, no técnico, quando dou aula para o ensino médio, eu dou aula anualmente. Então acabou juntando duas matérias que eram semestrais em uma só. Uma era a matemática financeira e a outra era a matemática orçamentária ou administração financeira, tá? Como vocês preferirem dar um nome. Agora, a gente vai parar de ver matemática financeira. E esse novo módulo que eu estou dando para vocês, ele é um módulo muito mais referente à matemática orçamentária, tá? Ou administração financeira. Agora em diante, a gente vai ver muito menos cálculo e vai começar a olhar mais para a empresa. Olhar assim, como que a gente aplica os cálculos que a gente acabou de aprender dentro do contexto da empresa. A gente vai aprender basicamente sobre o que é administração financeira. Então, assim, o objetivo desse terceiro módulo, ele é entender a decisão financeira no ambiente empresarial, realizar o planejamento financeiro de curto e longo prazo e conhecer os demonstrativos financeiros e fazer sua análise. Então, é o seguinte, a gente tem que entender aqui como que a gente vai conseguir o dinheiro e como que a gente vai, de fato, ver se o dinheiro que foi investido está tendo retorno, tá? Então, vamos para a máxima, tá? A administração financeira, gente, é sobre maximizar a riqueza dos seus acionistas. Então você, administrador de empresa, está procurando maximizar a riqueza dos seus acionistas. Mas pense assim, maximizar a riqueza não é chegar e dar uma de louco e simplesmente botar o lucro lá na frente, botar o lucro em cima de tudo e a sua empresa não vender nada porque o lucro está muito grande e o preço do produto está muito grande. Maximizar a riqueza dos acionistas significa você vender no melhor preço que vai trazer mais lucro. Mas também não é só isso, não é só vender, não é só sobre o presente. Algumas vezes vale a pena você perder dinheiro para no futuro fazer dinheiro, né? É a máxima, você precisa de dinheiro para fazer dinheiro. Então, maximizar a riqueza significa você ver todo o tempo da empresa, a vida útil daquela empresa, tá? A vida útil do produto que aquela empresa vende e tentar maximizá-lo. Repare aqui, então, que maximizar é olhar o presente e olhar o futuro, tá? Olhar o investimento que vai ser feito e olhar toda a vida do produto. Algumas vezes pode ser sim o melhor botar o lucro lá em cima, se você sabe que o produto não vai durar muito tempo. Então se você, por exemplo, vai fazer uma boate, e você sabe que a vida útil de uma boate numa cidade, vamos dizer, de São Paulo, por exemplo, ela tem uma vida útil muito pequena. Então talvez valha a pena você botar um ingresso bem alto e aproveitar aquele breve período que a sua boate vai existir. Ou você pode tentar criar uma base de clientes e tentar fazer a vida daquela boate se estender bastante, botar um ingresso menor e fazer com que você tenha clientes que vão o tempo todo participar e te manter um lucro sadio. Então, gente, é muito complicado você falar o que é certo e o que é errado, tá? Isso vai dependendo do negócio, vai depender do que você está fazendo. Mas assim, por mais que seja difícil você dizer o que é certo e o que é errado, o como você vai fazer esse cálculo é bem fácil. É o que a gente aprendeu o tempo todo em matemática financeira. Você deve se lembrar da máxima da matemática financeira, né? Que você não pode comparar dinheiros em tempos diferentes. Essa é a máxima, você não pode de fato. Então como que a gente vai comparar a vida útil de uma empresa e como a gente vai maximizar ela se o lucro está sendo dividido em toda a vida dela, está por toda a vida. E o investimento também, está por uma parte da vida dela. Aí que entra a parte complicada. Você maximiza é meio que ver uma função enorme, que tem várias entradas aqui. Tem as entradas dos lucros ao longo dos anos e tem a entrada dos investimentos, quer dizer, a saída, né, dos investimentos ao longo dos anos. E você tem que fazer alguma conta para chegar num número que fale, essa empresa aqui é rentável e eu sei como maximizar ela. A gente tem que, de fato, aumentar o lucro nesse começo aqui, ou diminuir o lucro nesse começo e aumentar lá, e assim a gente consegue maximizar. O maximizar é, de fato, ver uma função, você ter uma função matemática que vai te dizer aqui, ó, o máximo dessa função ocorre nesse momento aqui. É quando você, sei lá, se for uma questão da boate, você aumenta o preço ao máximo. O máximo dessa função aqui ocorre quando você faz uma prática de preço lá embaixo, no começo, para conseguir cliente, e depois você consegue compensar botando o preço mais alto depois. Então o máximo vai depender, tá? Mas assim, o máximo que eu quero dizer vai depender do contexto. Mas como calcular o máximo, não.
como calcular o máximo, a gente já aprendeu. Então assim, vocês já devem estar imaginando, se a gente vai ter entradas positivas do lucro da empresa ao longo de vários tempos, a gente talvez use uma sequência uniforme, né? Para tentar trazer todo esse dinheiro de lucro aí que é ao longo do tempo para o presente. Ou talvez você simplesmente passe cada tempo para o presente e faça o cálculo. Mas repare aqui então o seguinte, o como fazer esse cálculo vocês já sabem. Foi justamente toda a matéria que a gente aprendeu até agora. O que vamos aprender aqui nessa nova matéria não é o cálculo em si, não é o como, mas é o que você tem que prestar atenção, o que você tem que olhar, em que você tem que investir, como que a gente consegue o dinheiro da empresa, tá? De fato, se a empresa maximizar é tranquilo, né? É só uma função matemática e maximizar aquela função. Tá, mas e o dinheiro de fato? Como que entra no orçamento da empresa e tudo mais? Então a gente vai ter umas discussões muito mais teóricas nesse novo módulo, tá? Porque assim, a parte que vocês sabem, a parte da matemática vocês já sabem. Vocês já conseguem, com tudo que a gente deu até agora, fazer todos os cálculos necessários para você poder dizer quando que é o máximo de lucro. Tá? E a gente vai, claro, fazer trabalhos focando nisso, para como que a gente vai fazer esses cálculos. Não podem ficar tranquilos. Mas até chegar nesses trabalhos, a gente vai ter mais um trabalho de discussão aqui de o que a gente tem que ver na empresa, etc. Então, assim, um administrador financeiro, gente, ele tem várias questões aqui a serem respondidas. As maiores perguntas que ele vai fazer para a empresa é quais investimentos de longo prazo você deve fazer, onde você conseguirá os financiamentos para viabilizar esses investimentos, como você obterá resultados atendendo às exigências dos acionistas. Então, basicamente, são 3 perguntas que dizem o quê? É o que você vai investir, como que você vai conseguir dinheiro para investir aqui naquilo e como que você vai fazer o controle sobre esse investimento que você acabou de fazer. São 3 perguntas bem importantes que um administrador financeiro precisa fazer. É claro que você está sempre pensando em como maximizar a riqueza dos seus acionistas, mas lembrando que você pode acabar dando prejuízo para ele no começo para dar lucro no futuro. Temos 3 variáveis que a gente tem que aprender aqui: decisões de investimentos, decisão de financiamento e decisão de resultados. Você vai ter que literalmente pensar aonde vai ter que botar seu dinheiro, como que você vai conseguir esse dinheiro, tá? E como que você vai controlar ele. É isso que a gente está toda hora falando aqui. Essa matéria em si, ela vai te dar um âmbito de formas de pensar em onde você vai poder entrar na empresa, tá? Eu botei aqui várias funções que vocês podem aprender, o que vocês vão poder aplicar depois que vocês aprendem a como que fazer a administração financeira funcionar. Então você pode ser uma administração de caixa, né, do caixa da empresa, pode ser uma administração de crédito e cobrança, pode ser um administrador de risco, um administrador de câmbio, pode ser uma decisão pode ser a pessoa que faz a decisão de financiamento ou de investimento, pode ser o planejador e controle financeiro. Cara, você pode fazer várias coisas. Então a gente vai aprender aqui, vocês vão ter um conhecimento que vocês vão gerar aqui, vocês vão poder aplicar ele em várias áreas da sua empresa. Lembrando que todos esses conhecimentos aqui, a gente vai aprender a parte teórica para conversar, para vocês entenderem como que vai ser aplicado isso na empresa, e a parte da matemática você já sabe das outras matérias, tá? Então vamos lá, gente, decisão de investimento, tá? Vamos agora então pensar assim, quando a gente é administrador financeiro, a gente vai pensar muito em o que a gente quer fazer e como que a gente vai chegar nesse ponto. Então a gente vai fazer meio que um planejamento empresarial. E como que a gente vai chegar nesse planejamento vai depender de certas coisas que você quer fazer e de certas perguntas que você tem que fazer para si mesmo. Vamos pensar numa coisa menor, tá? Antes de a gente ir para uma empresa grande. Imagina que você quer fazer uma lanchonete simples, tá bom? Você quer vender cachorro-quente. Pode ser tipo um food truck, tá? Você quer vender cachorro-quente gourmet. Então é o seguinte, você quando vai fazer um food truck, o que você pensa, assim, o que você precisa para fazer aquele food truck começar a funcionar? Eu consigo pensar em várias coisas aqui, tá? Vamos lá, a gente precisa de um caminhão, tá? A gente precisa ou alugar ou comprar um caminhão, né? Que tem a cozinha dentro. A gente vai precisar comprar... algumas vezes a cozinha já vem pronta, tá? Algumas vezes não. Aí você vai precisar comprar o seu forno industrial, vai precisar comprar uma geladeira para botar os produtos, vai precisar comprar, entre N coisas, vai precisar comprar mesa, cadeira para botar os clientes, né? Nem que seja uma cadeira de plástico, uma mesa de plástico. Vai precisar comprar um guardanapo, algo para botar o guardanapo. Vai precisar comprar, além de tudo isso, talvez uma fritadeira para fazer
batata frita, né? Dependendo do tipo de comida. Repara aqui que quando você começa a pensar num food truck, ele é uma decisão bem complexa financeira, porque ele tem várias coisas que você precisa já garantir para o funcionamento do food truck. É claro que, além de tudo isso, existe também, assim, como que você vai vender sem um alvará da prefeitura, talvez alguma coisa que você precise para garantir que a sua venda vai ser legal. Você, além de tudo isso, você precisa de estoque, tá? Você vai precisar comprar comida, você vai precisar comprar bebidas. Se você for vender bebida alcoólica, você vai precisar de algo mais especial para garantir a venda com relação à prefeitura. Então, e também, talvez você vai precisar de algum treinamento para os seus cozinheiros e funcionários, você vai precisar de avental, vai precisar de roupa. Será que você entra no iFood ou no Uber Eats? Aí você tem a parte do lucro que vai para eles, 25% vai para o Uber Eats ou vai para o iFood. Como que você vai fazer com relação a isso? Você vai ter entrega ou não vai ter entrega? Você compra a moto se tiver entrega ou se não tiver entrega? Você vai comprar a moto do entregador? Ou ele tem que garantir a própria moto dele? A gasolina vai ser você ou não vai ser você? O cardápio também, a parte impressa do cardápio. Cara, assim, é muito complexo até fazer um food truck. Você tem que pensar em tudo que você vai precisar. E é muito bom você já começar um negócio com uma coisa bem feita, né? Você não quer começar falando, gente, eu sou novo aqui, desculpa se vier meio errado, desculpa se não tem guardanapo pra vocês, desculpa se não tiver. Você não quer pedir desculpa pro seu cliente, você quer vir lá com um produto certo, produto bom e um produto adequado pro seu cliente. Então, assim, você tem uma decisão de investimento aí muito grande até para fazer um food truck. Você tem várias coisas que você tem que comprar. Como que você vai separar elas, tá? Você tem a questão do investimento em si, você tem também a questão só da despesa, tá? Existe a diferença entre despesa e investimento. A despesa é uma coisa mais mensal, que tá ocorrendo o tempo todo junto com as receitas, enquanto o investimento só tá no começo. Então, assim, você tem que pensar em várias coisas pequenas para um food truck. Vejam aqui algumas perguntas que eu faço para vocês ficarem atentos. Onde estão aplicados os recursos financeiros? Então, justamente as perguntas que eu falei, assim, você vai comprar geladeiras, são que tipos de produtos você tem? São produtos de longo prazo, de curto prazo, que vão ser, que tipo de ativos que você vai ter o caminhão, por exemplo, se você comprar um caminhão com um problema e consertar ele, talvez você consiga até revender o caminhão depois de, caso o food truck não dê certo. Quanto está aplicado em ativos circulantes? Existe uma diferença entre ativo circulante e não circulante, tá? Que é uma coisa que a gente vai aprender também mais tarde. E também é muito interessante vocês saberem essa diferença e poderem analisar até se o negócio que você está fazendo é um negócio mais seguro, um negócio que não vai te dar problema mais tarde. Em ativos permanentes, né, que é, por exemplo, casa, o próprio caminhão, né, que são ativos que, por exemplo, se você for à falência, você talvez perca muito porque eles não têm uma liquidez alta. Então, olha só, tudo isso aqui são perguntas que você tem que fazer como investidor financeiro, onde vai o seu dinheiro, sabe? Onde você vai botar? E assim, se você botar o seu dinheiro e tudo isso aí, qual é a probabilidade de, se der ruim, né? E eu quiser vender tudo para recuperar uma parte, o que eu vou fazer? Então, assim, isso aqui são perguntas que você tem que fazer o tempo todo. Qual é a melhor composição dos ativos? Se é ativos em relação a ativos permanentes, circulante ou não circulante? Qual o risco do investimento? Essa questão de risco também é uma coisa que a gente vai ver muito aqui. Porque é o seguinte, você pode fazer cenários e pensar o seguinte, eu vou fazer meu food truck, mas se eu posso pensar num cenário que eu vou vender muito e vai dar certo, e talvez eu tenha que já pensar em investimentos a mais para o meu food truck, talvez coisas a mais que eu tenho que comprar para ele para dar certo, como eu posso pensar também em cenários, antes de começar o negócio mesmo, cenários que vão dar ruim. Aí se der ruim eu não conseguir a clientela, e se der ruim e eu no final não conseguir vender nada, o que eu faço? Então assim, é bom vocês entenderem esses cenários até para vocês se planejarem e poder minimizar os riscos, não importa aonde vai, tá? Eu tô falando até para os cenários bons também, porque se você tem um cenário que acaba sendo muito bom, você acaba vendendo muito e você não consegue dar conta para isso, aí, meu filho, você também tá tendo um problema aí, que você tá deixando vários clientes que queriam comprar contigo insatisfeitos. Então é o seguinte, você tem que pensar no cenário bom, você tem que pensar no cenário médio, você tem que pensar no cenário ruim. E isso eu tô fazendo uma análise de risco bem ruim, assim, uma análise bem fraca, né, só com 3 cenários. Mas a gente vai pensar nisso nessa aula. Uma análise com 3 cenários para ver o que tá acontecendo e o que a gente pode fazer com cada tipo de cenário. Então é o seguinte, gente, quais são as novas alternativas de investimentos? Se você tem alguma questão, vai que você tem hambúrgueres veganos, talvez, aí vale a pena você ficar de olho. Eu posso ficar fazendo comparações com essas perguntas aqui para várias relações só a food truck. Então vocês já começam a imaginar aí, gente, já começam a imaginar no negócio que vocês querem para a vida de vocês, que tipo de perguntas vocês devem fazer para o negócio da vida de vocês. Assim, se for uma venda de roupa, por exemplo, o que você tem que fazer como que você tem que pensar em tudo isso, sabe? Para sua venda de roupas. Basicamente, você pode aplicar essas perguntas para qualquer negócio, tá? Assim, como você vai alcançar os objetivos, os preços praticados estão adequados com relação à concorrência.
Então, assim, essa questão do preço adequado e os objetivos é uma coisa que a gente também tem que olhar aqui e tentar ser sempre pé no chão. Não vale você fazer uma análise financeira falando que você vai vender pra caramba sem ir botando um lucro absurdo, sem nenhuma noção. Assim, você precisa ver seu concorrente, ver o que ele tá fazendo, ter uma noção de quanto tempo ele demorou pra chegar naquele ponto, sabe? Imagina você que tá lá vendendo food truck, você acha que tá vendendo pra caramba no iFood, ou você acha que tá vendendo pouco, mas talvez se você soubesse como que o seu concorrente demorou pra chegar no ponto que você chegou, talvez você fique um pouco melhor, se sentindo um pouco melhor. Assim, realmente, talvez ele demore alguns anos pra chegar no mesmo ponto que ele. Então, essas coisas demoram, sabe? Então é bom você ter uma noção na curva, onde você está na curva. Se você está abaixo, que é o normal, ou acima do que é o normal. Então você sempre tem que olhar pro seu concorrente, tentar fazer uma análise bem pé no chão, botar preços adequados e nunca inventar muita coisa aí, nunca inventar algo. Por último, tem várias outras perguntas aqui. Qual é a margem líquida de venda que você tem que fazer, se os custos de preço podem ser reduzidos e por aí vai. Isso aqui eu espero fazer trabalhos com vocês, com um negócio que vocês vão criar, pra gente tentar olhar assim e tentar entender se vocês estão com o pé no chão e estão conseguindo fazer as coisas. Então, assim, a gente vai pensar assim juntos em como avaliar a empresa de vocês, tá? Então eu vou querer que cada um faça a sua empresa e cada um chegue pra mim e fale, olha, isso aqui tá fazendo sentido? Essa empresa é possível? Vai que vocês descobrem um negoção aí pra fazer e que vai ser bom pra vocês. Então o meu trabalho como administrador financeiro, o trabalho de vocês também, é entender como que a sua empresa vai funcionar, fazer um planejamento a longo prazo e a curto prazo dela, sempre pensando, é claro, em maximizar o lucro, né? Então a gente pode acabar tirando uma coisa, aumentando uma coisa dentro do seu planejamento, ver se faz sentido o seu planejamento, tentar ficar sempre adequado com a realidade. Gente, por último aqui que eu quero falar, assim, eu acho que estou me estendendo muito sobre o que é um administrador financeiro. Assim, eu vou deixar aqui algumas formas de você conseguir dinheiro a longo prazo e dinheiro a curto prazo, tá? Dinheiro a longo prazo você pode pegar uma abertura de capital na Bolsa de Valores, mas eu acho que vamos pensar menores, você pode pegar empréstimo, financiamento, você pode pensar em BNDES, alguns tipos de cartão de crédito empresarial que ele faz, ou até alguns tipos de concursos que eles abrem, assim, para pequenos investidores. O seguinte, vocês podem fazer muitas coisas para conseguir dinheiro, tá? A curto prazo, você pode pensar até em pequenas coisas, como adiantamento de recebíveis. Então, se você tem um cartão de crédito aí que vai vir dinheiro, você pode adiantar ele, foi o que a gente viu até em operações de desconto, tá? Desconto aqui de novo, desconto de cheque, por aí vai. Então, assim, você tem várias formas de pegar dinheiro a curto prazo. Aqui são algumas formas para vocês darem uma olhada e pesquisarem elas, tá? Então, como exercício, gente, para essa aula de administração financeira, gostaria que vocês pensassem numa empresa. Pensem numa empresa que vocês gostariam de ter no futuro. Pensem assim, o que seria legal ter nelas, o que vocês gostariam de fazer de diferente. Se é uma livraria, por exemplo, se é uma loja de roupa. E dentro dessa loja de roupa, dentro dessa livraria que você tem aí na sua mente, comece a pensar assim, que tipo de investimento você tem que fazer? Tem que comprar varal, tem que comprar... vou ter que comprar vitrine. Que tipo de investimentos, tá? Aí depois a gente pode até separar os tipos de investimento. Esse aqui é um investimento de longo prazo, esse aqui é um investimento de curto prazo, esse aqui é um investimento permanente. Então comece a pensar em todos os tipos de investimentos que você precisa ter para sua empresa. E além disso, como exercício, além de vocês pensarem numa empresa e pensarem em que tipo de investimento vocês vão fazer, que tipo de despesas vocês vão ter, eu também quero que vocês olhem para todos os financiamentos a longo prazo e curto prazo que eu fiz e pesquisem eles. Vejam se é possível vocês conseguirem dinheiro a partir desses aqui que eu deixei de exemplos para vocês. Eu também deixei algumas perguntas lá, mas eu acho que não é necessário vocês olharem todas essas perguntas. Eu quero que vocês também façam essas perguntas, além das perguntas que eu fiz, tá? Mas, assim, o mais importante é pensem na empresa de vocês e pensem, assim, que tipo de investimento vocês vão fazer, como que vocês vão ganhar dinheiro em longo prazo e a curto prazo dentro dela, tá? Façam com calma em casa.